Tudo bem, gente boa? Nós estamos no nosso último vídeo sobre enigmas da Páscoa. Falamos tanta coisa extraordinária nesses dois vídeos. E nesse último, que está em Lucas 22, ele vai ter o momento da Páscoa, ou seja, de celebrar a Páscoa com seus discípulos. Jesus está pegando os temas pertinentes à Páscoa judaica e trazendo de maneira extraordinária, ampliando e aplicando isso na própria pessoa dele como Filho de Deus. E nós vamos falar sobre o poderio de Jesus e o cálice de Jesus. Como é que o cálice se apresenta dentro da Páscoa judaica? Quem foi que inseriu? Porque nós temos dentro da janta, dentro desse momento da Páscoa, o cardápio próprio para esse tempo, que é o cordeiro assado, porque mataram o cordeiro assado. Nós temos as ervas amargas, para lembrar do amargor, e dos pães ázimos, ou seja, sem fermento. Em Deuteronômio também, ele é chamado, Deuteronômio 16:3, esse pão ázimo é chamado de pão do sofrimento. Ele é chamado também do pão do sofrimento, ou pão da aflição, para ser mais exato, para lembrar do tempo da aflição que o povo teve. Jesus, então, está pegando esse pão da aflição e está partindo. Ele está chegando à mesa, diz o versículo 14 de Lucas 22, chegando a hora, pôs-se à mesa e com eles os apóstolos. Eles estão deitados, tá? A mesa no primeiro século, ela não tinha 1 metro no máximo, não tinha nem 1 metro de altura, botavam um esteiro e se deitavam. Por isso que João está deitado ao peito de Jesus. Eles estão deitados ali, está ali os elementos da Páscoa, para eles jantarem, comerem junto. E aí Judas já havia firmado o pacto da traição. Eles estão ali e diz assim: tendo desejado ansiosamente comer convosco a Páscoa antes do meu sofrimento. Ele deixa bem claro da questão de sofrer. Por isso eu digo que nunca mais comerei até que se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice e tendo dado graça, diz: recebei e reparti entre vós. Pois digo que agora em diante não mais beberei do suco da videira até que ele venha. Olha só, até que venha o reino de Deus. Na ceia do Senhor, ele pega o cálice, e Lucas fala desses cálices, e somente Lucas. Nós temos 4 cálices, então, que foi introduzido à Páscoa. E como foi introduzido? Um rabino introduziu, lá na época, esse homem morreu quando Jesus tinha 5, 6 anos. Esse rabino, então, pegou o texto de Êxodo 6, e dentro do Êxodo 6, Deus está se revelando quem ele é. Versículos 6 e 7. Então, esses verbos, e para cada verbo, ele introduziu um cálice, trouxe o vinho, então, para a mesa da Páscoa. Então, diz assim, portanto, diz aos filhos de Israel: eu sou o Senhor que vos tirei. Então, os 4 cálices, o primeiro dele, tirei debaixo da carga do Egito, vos livrarei da sua servidão, vos resgatarei com o braço estendido, com grande manifestação e julgamento, e tomar-vos-ei. Então, para esses verbos, 4 verbos, tinham 4 cálices para eles lembrarem disso. Lucas faz menção de 2. Jesus, então, chega e toma, então, esse primeiro cálice, que era tomado para lembrar as 10 pragas que o Senhor mandou para livrar. Vos tirarei debaixo da carga. Então, se jogava 10 gotas de vinho na terra para lembrar das 10 pragas. Jesus, então, toma esse primeiro cálice com os discípulos e estabelece, pega o pão ázimo, pega então o pão sem fermento, pão da aflição, e ele pega esse pão e vai falar: esse pão da aflição é meu corpo, ou seja, eu vou ser afligido, eu vou ser castigado, eu vou ser oprimido, usando as palavras do profeta Isaías. E diz isso: esse é então meu corpo. Ele pega o pão primeiro, Lucas, tá vendo? Comei em memória de mim. Versículo 20, olha só: semelhantemente, depois de cear, o que é cear, gente? Jantar. Eles comeram, então,
comeram lá e beberam, comeram, né, o cordeiro, pegaram as ervas amargas, o pão asmo, que ele fala que é o corpo dele que é partido por vós. Depois de cear, ele também toma o cálice. E ele vai pegar então e vai falar, esse cálice, que cálice é esse? É esse que diz que vai nos resgatar, que ele é a nossa redenção. O primeiro cálice de santificação, é o primeiro que se toma. O segundo de juízo, mostrando, então, o juízo de Deus contra o povo, contra aquele povo do Egito, o juízo de Deus. E esse terceiro cálice, então, que também é retomado aqui, é o cálice da redenção. Eu vou resgatar vocês. Ele pega e fala assim, esse cálice do resgate, da redenção, esse é o cálice, que está dizendo, de uma nova aliança no meu sangue derramado em favor de vós. E ele fala, e o traidor está à mesa, e em outro tempo, eles ainda com a expectativa momentânea de poder, Jesus vai lavar os pés dos discípulos, a ceia acontece, e dali eles vão para o Getsemane. O que nós temos nessa ceia? Nós temos Jesus dizendo, e falando assim, tomando o cálice da redenção, e falando assim, eu vou entregar minha vida. Jesus é tão poderoso, tão extraordinário, ele vai mostrar de maneira irônica e sofredora para o mundo que ele é tão poderoso que para libertar o seu povo bastou apenas mostrar fraqueza. Mostrou apenas se deixar humilhar, ser esbofeteado, morrer, para matar a morte na sua morte e triunfar sobre ela na sua ressurreição. Eu quero te chamar para uma Páscoa, para reflexão. Na cabeça dos discípulos estava tudo dando errado. Mas segundo os céus e os propósitos de Deus, estava tudo acontecendo de maneira majestosa, extraordinária, boa e perfeita à vontade de Deus. Essa Páscoa é uma Páscoa diferente. Estamos vivendo em tempos de pandemia, de pragas, de coisas acontecendo. Saiba que nada foge do controle de Deus. Jesus está diante da Páscoa chamando a gente a refletir. Ele tomou o cálice da redenção, disse que não vai tomá-lo novamente enquanto não chegarmos e estivermos diante dele no grande banquete que Deus preparou para a gente. A Páscoa me impacta, a Páscoa e esse momento, e como é bom imaginar e rever esse momento. Jesus está debochando dos poderes das trevas, do reino do inimigo, ele está mostrando o poder do reino de Deus, que se manifesta na singeleza e simplicidade do Deus encarnado. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Minha oração é que esse tempo e essa reflexão traga para você esperança, traga para você essa convicção de que tudo que Deus fez em Cristo é suficiente para você. Que a Páscoa aconteça no seu coração, que de verdade entenda que a crucificação não foi um acidente, mas foi Jesus mostrando o seu poder, o seu amor, cumprindo a justiça de Deus, sofrendo no meu e no seu lugar, para nos libertar do império das trevas. Que você receba essa palavra, você viva de maneira diferente. O cristianismo mostra de maneira proposital e propositiva, através da proposta do Evangelho, respostas para o anseio do homem. O Senhor que criou os céus e a terra não está brincando e foi capaz de entregar o Filho dele em amor por nós, não está brincando com a vida humana. Eu posso confiar no Senhor. Deus te abençoe e fique com a gente